Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez reunidos, o Michel e eu. Aí é um prazer enorme ter o Michel Macedo, lá do Rio Grande do Sul, que vem tratar conosco aqui de um assunto importante, que necessita bastante reflexões, para que a gente vá tirando alguns ranços que foram se estabelecendo nas nossas ideias, pelo entendimento que nós tínhamos desse tema no qual vamos tratar hoje. Mas antes de eu passar a palavra para o Michel, primeiramente quero desejar a vocês, a você que está nos assistindo agora, que tenham aí boas festas, um 2023 com muita paz, muita saúde, muita prosperidade e bastante estudo da doutrina espírita, pois que somente o estudo, o conhecimento é que vai nos libertando. Sendo assim, pedimos a você para se inscrever aqui no canal, se ainda não fez. Também, se puder e quiser tornar-se membro, ou fazendo aí, né, esse movimento no qual foi colocado aqui, esse apoio. E pedindo também a você para curtir, comentar, compartilhar em suas redes sociais. É muito importante sempre essa divulgação. Então, contamos sempre com o apoio de vocês. E fica aqui o nosso sentimento de gratidão. Michel, mais uma vez, muito obrigado por você, né, estar aqui do meu lado para esse vídeo. Lembrando que é um vídeo gravado, é uma série de vídeos, pessoal, que nós estamos gravando. É o Prosa Espírita Especial para esse final de ano, no qual o TV Revelare ele dá um intervalo, uma pausa em seus estudos. Michel, como é que está, meu irmão? Tudo na paz? Tudo certo, tudo bem, graças a Deus. E eu quero agradecer já mais uma vez a oportunidade, o espaço que vocês me dão para falar sobre o Espiritismo nas obras de Kardec. Quero agradecer aqueles que estão nos ouvindo. Eu espero que eu consiga me fazer claro, me fazer entender, contribuir para que as pessoas possam estudar mais, entender mais. Já desejo a todos um bom final de ano, um excelente início de ano, que a gente possa sempre fazer boas reflexões nessa época e novos projetos, né? Sempre tentando iniciar um ano melhor do que a gente iniciou o anterior, né? Essa é a ideia que o espírita tem que ter, né? Sempre avançar, sempre melhorar, cada um dentro das suas possibilidades, mas sempre avançando, né? Eu costumo dizer que eu qualquer pessoa que se interesse por estudar Kardec, que eu perceba que ela tem esse desejo real de pesquisar as obras, de entender o que a obra está falando, eu procuro, dentro das minhas possibilidades, auxiliar o máximo que eu posso. Eu acho que isso é uma tarefa que toda pessoa que também já teve em outros momentos outras pessoas que ajudaram, né? Se não fossem essas pessoas que nos ajudaram a compreender melhor, a entender melhor uma frase, um termo, a gente não conseguiria ter chegado até aqui, né? Eu sempre lembro as pessoas que é tão difícil ainda as pessoas estudarem, se dedicarem a estudar a fundo e com paciência toda a obra de Kardec, né? E isso não por culpa das pessoas, mas a gente tem que vencer tanta barreira, a gente tem que passar por tanta armadilha até conseguir chegar nas obras de Kardec. E quando eu percebo que alguma pessoa chegou nesse ponto e está interessada, eu acho que eu me sinto na obrigação de procurar colaborar, procurar ajudar, porque realmente é uma luta a gente chegar até a obra de Kardec, né? A gente sabe de quantas propostas foram colocadas na frente da obra de Kardec, quantas propostas para desviar as pessoas da obra de Kardec. Isso não é por acaso. É óbvio que aqueles espíritos que são contra o progresso, aqueles espíritos que não querem que a gente avance, né? Não é do interesse deles que as pessoas estudem Kardec. Então é por isso que é tão difícil, né? A gente vê a dificuldade que é para as pessoas chegarem até Kardec. E quando chegam, como é difícil as pessoas se manterem
é muito comum, a gente que acompanha aí há mais de 20 anos o movimento espírita e estuda Kardec mais com cuidado e com dedicação há mais aí de 15 anos, como é comum a gente ver pessoas chegando na aula de Kardec, se dedicando, e daqui a pouco elas são seduzidas, né, pelo canto da sereia, como a gente diz, né? É muito difícil ainda as pessoas se manterem, porque a, o assédio para que as pessoas se afastem de Kardec é muito grande, né? Eu lembro aqueles que estão nos ouvindo que eu sempre repito isso todas as vezes que vou falar sobre Kardec, que na obra O Livro dos Espíritos, a primeira obra de Kardec, o primeiro assunto que Kardec vai tratar é sobre o estudo. Ele tinha essa preocupação de, além de apresentar a doutrina, que as pessoas entendessem a doutrina, soubessem ler os textos que Kardec escrevia junto com os espíritos. Ele tinha essa obrigação, ele tinha, desculpe, essa dedicação, essa preocupação durante todo o tempo que ele esteve na Terra, e deixando o seu trabalho. E não é à toa que a primeira obra, o primeiro assunto, quem pega lá o Livro dos Espíritos e abre, está lá, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Ele constrói a introdução para nos ensinar a entender, a melhor ler, interpretar as obras de Kardec. E é impressionante como ainda há muita dificuldade, como eu já falei. Por quê? Porque como a gente já inicia o estudo do Espiritismo viciado com explicações que não são aquelas que Kardec dava, a gente tem muita dificuldade para captar o pensamento de Kardec, porque ela já está ali misturada com muitas coisas, né? Seja por outras obras, seja por pessoas que falam sobre espiritismo, mas que também não entenderam ou não querem que as pessoas entendam a obra de Kardec. Então, são todas as questões que eu lembro, se vocês pegarem o item 8 dessa introdução ao estudo da doutrina, que é um item que Kardec fala especificamente sobre como estudar o Espiritismo, ele diz lá no finalzinho que o estudioso do Espiritismo ele tem que escolher os seus professores. E óbvio que ele deixa bem claro que a gente deve escolher os espíritos superiores. É um alerta que eu coloco às pessoas que estudam a doutrina espírita. A gente tem que aprender espiritismo com Kardec. A gente não tem que aprender espiritismo com espírito imperfeito, porque nós somos imperfeitos. O máximo que nós, espíritos imperfeitos, podemos fazer é ajudar e aconselhar as pessoas a irem estudar Kardec e aprender com ele. A gente não pode querer aprender espiritismo com o olhar de outro espírito que é tão inferior e ignorante quanto a gente. O máximo que a gente pode fazer é se apoiar, se dar força, se ajudar, trocar ideias, mas cada um tem que fazer esse estudo da obra de Kardec e aprender com os espíritos superiores, que são eles que sabem. Eu fico muito triste vendo as pessoas perdendo tempo aprendendo, querendo aprender espiritismo sob o olhar de uma outra pessoa que é tão limitada. Nós somos muito limitados. Então, eu sempre digo, aprendam Kardec com Kardec, né? O mérito da gente está unicamente em dizer isso para as pessoas, porque aquilo que a gente procura falar, às vezes algumas pessoas até brincam comigo, mas o que tu faz é simplesmente repetir os textos. Eu digo, porque, na verdade, quem tem que ensinar é Kardec, são os espíritos, né? E Kardec é muito claro, é muito profundo, e se o estudo não está sendo claro, não tá produzindo um entendimento verdadeiro, tem algo errado com quem está estudando e com quem está coordenando. Porque Kardec é claro, a gente tem problemas de tradução, a gente tem diversos problemas, mas quando a gente vai aprender com ele, a gente vai vendo que é esclarecedor. Kardec ele consegue desatar nós, né, dos problemas mais complexos, como esse que a gente vai tratar hoje. A gente vai tentar, baseado no que a gente aprendeu com ele, né, a entender o que é essa expiação, o que é provação, que as pessoas têm dúvidas, e dentro das nossas possibilidades tentar indicar aquilo que Kardec falava, né?
Beleza. E não tem outro jeito mesmo, não tem outra forma a não ser estudar as obras da doutrina espírita, deixando claro que quando eu digo, e aí é uma opinião muito pessoal minha, quando eu digo estudar as obras da doutrina espírita, me refiro às obras de Allan Kardec. Ah, mas e as obras do determinado médium A, B, C ou D? São obras que são romances que nós temos que averiguar à luz das obras de Allan Kardec. Não tem nada de falar que são obras que vão dar prosseguimento, desenvolvimento da doutrina espírita, que não é. Isso é uma opinião pessoal, porque nós precisamos aqui do controle universal dos espíritos. Se não temos, logo ficamos somente com as obras de Allan Kardec, que é muito, né? É um somente que é muito, né, Michel? Michel, bom, nós temos aqui um ponto de partida que é expiações, expiações e provas, provas e expiações. Porque, para uma breve introdução sua, esse entendimento do que é prova e do que é expiação ficou um tanto quanto estranho e gerou tanta polêmica, mal entendido, que até assusta muitas das vezes. Isso, é exatamente como tu falou. A gente pode ler o que a gente quiser, o que a gente não pode é substituir as obras de Kardec. Então a gente vai estudando Kardec sempre, aprofundando, lendo, aprofundando, trocando ideias, aprendendo com as outras pessoas, raciocinando, às vezes levantando teorias, teses, hipóteses e continuando uma pesquisa contínua. Isso a gente tem que fazer sempre e junto, paralelo, a gente pode ler o que a gente quiser. O que a gente não pode é substituir, porque a gente perde a referência. Kardec, ele é a referência. A gente vai lendo tudo e vai usando Kardec como filtro, né? Então as pessoas precisam conheçam a obra inteira de Kardec, releiam todas as obras, porque é um quebra-cabeça que vai se montando. E agora entrando na tua pergunta, Laura. Existem várias causas das confusões, tá? A primeira delas, eu atribuo, e tenho conversado com outros estudiosos, inclusive estudiosos que sabem muito mais do que eu, todos são unânimes em dizer que o grande primeiro problema que a gente teve é que a gente construiu um movimento espírita lá atrás, sem Kardec, ou com partes de Kardec, e não com a obra inteira. Para aqueles que não sabem, o Kardec possui aí 23 obras, e, no entanto, se passou a ideia de que eram 5. Então, a grande maioria da obra de Kardec, e ela inclusive foi ser traduzida quase 100 anos depois, que são as revistas espíritas, né? Então, a gente construiu toda uma ideia de espiritismo que não era a ideia kardeciana. Então, quando chega a obra kardeciana, o espiritismo, o chamado movimento espírita, ele já estava tomado por ideias que não são aquelas que Kardec pensava, né? E quando a gente diz Kardec, a gente diz a obra, né? Ali junto com os espíritos superiores, todo aquele conjunto de espíritos. Então, esse talvez seja a grande primeiro problema que a gente teve e que vai demorar ainda, embora a gente já esteja nesse processo, para corrigir. Porque depois que tu tem um desvio, e isso já se estabeleceu no coletivo, até tu desfazer tudo isso, é algo que demora, leva tempo. A gente já tem aí, agora a gente já está no século XXI, a gente já está em 2022, veio a internet, a possibilidade de estudar espiritismo pela internet, ter acesso a todas as obras, as traduções, aos originais. Então, todo esse primeiro momento de efervescência vai fazer com que lá na frente a gente tenha, nas próximas décadas, uma qualidade de movimento espírita que a gente não teve nos primeiros 100 anos e 150 anos de movimento. E depois que a, aquele modelo de fazer movimento espírita, que vingou no século XX, morreu, graças a Deus. Então, a gente vê que pessoas, lideranças que tinham um determinado jeito de pensar espiritismo, não estão surgindo mais, né?
Então, é um novo momento, mas, claro, a gente não é ingênuo de pensar que isso vai ser rápido, né? Depois a gente tem um problema, falando agora especificamente do Brasil, a gente tem um problema cultural e educacional muito sério. Então, lembra, o Espiritismo ele é uma ciência, uma filosofia do século XIX. Então, o modo como eu estudo ciência e filosofia é diferente do modo como eu estudo um texto qualquer só para relaxar, ou um texto mais superficial. Eu preciso de certos conhecimentos para estudar. Não, não é nada complexo, não é nada doutoral, não pense nisso, mas eu preciso de certos cuidados ao ler um texto filosófico, que é o que nós vamos tentar abordar um pouco aqui. E aí eu entro justamente nesse problema. Depois vem a questão de como eu leio uma ciência, como eu leio uma filosofia. E isso era uma preocupação de Kardec. Essa introdução ao estudo da doutrina, ele vai iniciar falando sobre o problema das palavras. E é curioso que, em pleno 2022, eu acompanho muitos grupos de estudo, que me convidam, grupos fechados, ou grupos abertos, ou lives. Eu tenho um contato muito bom com o movimento espírita, e é uma dificuldade ainda a questão das palavras, a questão das nomenclaturas, né? Por quê? Porque eu tenho que estudar todas as obras de Kardec, e à medida que eu vou estudando todas as obras, é como um quebra-cabeça que vai se montando. Tá? Então, os conceitos vão ficando claros, todo aquele. Imaginem um quebra-cabeça cheio de pecinha espalhada. Ele só começa a fazer sentido numa imagem depois de um certo tempo. Como as pessoas, ainda, a grande maioria das pessoas, mal fez a primeira leitura das 23 obras, e precisa de um pouco mais que isso para dominar os conceitos, ou para não usar essa palavra dominar, que dá uma ideia de entender tudo, mas para ter uma noção madura dos conceitos, precisa muito mais do que simplesmente ler uma vez. E a grande maioria das pessoas não leu nenhuma vez toda a obra. Então, isso gera uma dificuldade. E aqui eu coloco os dirigentes e os coordenadores, porque eu tenho essa preocupação também em conversar com os meus amigos e com as pessoas que estão abertas ao estudo, aos coordenadores. Porque a gente também tem um problema que muitas das pessoas que coordenam os estudos também não tiveram a oportunidade de estudar a fundo. Então, isso gera muita dificuldade. Então, o que eu digo para quem quer entender? Primeiro, você vai ter que ler as 23 obras transcorridas, passado. Por quê? Porque é uma primeira absorção da obra, em que tu vai ter uma noção geral. É muito parecido, entendam, não vão confundir também, porque é parecido não é igual, tá? Mas eu estou dizendo os pontos que são, mas é como eu me formo numa ciência, né? Como uma graduação. Eu tenho semestres, eu tenho as fases, né? Eu tenho que primeiro ter uma noção geral da ciência, depois eu tenho que ter uma noção mas eu vou começando a aprofundar os assuntos, então leva um tempo que eu acredito, observando o movimento espírita, que ainda é muito cedo, as pessoas a recém começaram a se preocupar a fazer esse estudo. Então é natural que a gente lendo, a gente ainda tenha muitas dúvidas. E como a gente tem que, ao mesmo tempo que está aprendendo, também ajudando outras pessoas que estão aprendendo coisas que a gente já aprendeu, então a gente está ao mesmo tempo estudando e ajudando o outro a estudar, é natural que surjam essas dificuldades. Por isso que eu te falei no início, quando eu vejo que as pessoas estão sofrendo ou patinando em questões que eu posso já ter passado, e a pessoa quer me ouvir, eu me disponho, porque eu sei o quanto isso é importante. Então, a gente precisa primeiro ter essa. Quem já tem essa noção, essa primeira noção geral, que consegue entender a lógica, porque há um fio, uma coluna, uma espinha, né, que guia toda a doutrina, e ela começa pela escala espírita,
Os espíritos chegam a dizer, a escala espírita resume a doutrina espírita. Então, quando a gente entende, mas isso leva tempo, né? O estudioso que está fazendo esse primeiro movimento das 23 obras não vai conseguir ter essa noção de primeira, né? Isso vai levar tempo. Qual é a armadilha que a gente não pode cair nesse primeiro passo? É viciar nas conclusões que tirou no primeiro momento do estudo. Kardec vai dizer, e é engraçado, isso já lá na época dele, ele dizia em alguns textos que era muito comum os espíritas iniciantes já acharem que estavam entendendo e criarem alguma confusão no entendimento. Mas isso é comum em qualquer ciência. A gente tem um problema, e eu já quero abrir um espaço para te colocar questões, a gente tem um problema que vem tomando conta hoje no ramo do conhecimento, que é a questão de todo mundo quer opinar. E em ciência, a ciência ela tem um tempo para te poder opinar. O estudioso iniciante de uma ciência, ele não sai opinando. Então é muito comum, quem está no mundo científico, acadêmico, sabe disso. Eu não posso começar a criar teoria, querer ser professor, ou querer opinar muito, escrever artigos, quando eu sou muito novato naquela ciência. O estudioso novato de uma ciência, ele tem que primeiro ouvir o que essa ciência geral tem a dizer. Demora para a gente poder produzir um conteúdo. E as pessoas, como a gente não tem esse preparo, e o Brasil peca nisso, é uma dificuldade, é natural que as pessoas elas estudem a obra não com aquela seriedade científica que o texto, porque é uma tendência nossa cultural de ler e já sair comentando. A gente tem muita dificuldade de ouvir o que o texto está querendo dizer. Então a gente lê o texto e começa a falar. E daí a gente começa a expandir o comentário e vai fugindo daquelas frases. O que eu aconselho quem está estudando no início é o seguinte: quando você pegar um texto, por exemplo, pega um parágrafo lá da obra de Kardec, leia aquele texto. Tente entender as palavras e as frases daquele parágrafo. Quando começar a sair o pezinho no chão nas reflexões, para. Mas eu queria responder mais isso e mais aquilo. Mas não é o momento. No primeiro momento de estudo, tu se atém mais só ao que as frases estão dizendo. Tu não abre muita janela. Porque como você não está preparado para abrir essas janelas, você vai se perder. Você vai criar um labirinto e daqui a pouco tu tá lá longe do texto e tu já não sabe como é que tu chegou lá. E aí tu fez uma salada de explicações, mas que não são bem adequadas porque você ainda não tem a habilidade e o preparo que o estudo posterior vai dar para fazer isso. Então, quem está começando a estudar, leia o texto. Tente interpretar o que o texto disse e tirar questionamentos. Mas não tente responder todos esses questionamentos nesse primeiro momento, que Kardec faz assim. Ele larga um texto, nós vamos começar daqui a pouquinho a entrar na questão das provas e expiações. Ele larga um texto, ele larga uma ideia, e muitas coisas ele não desenvolve. Aí lá na frente ele desenvolve. Então quem está lendo pela primeira vez não sabe que lá na frente ele desenvolve. Então tem que esperar. Mas tudo isso que eu estou dizendo, Kardec vai dizer nas suas obras: o estudo do Espiritismo necessita de tempo e de paciência. É um estudo sério. Quem quer aprender de verdade tem que fazer todo esse processo. Eu sei que as pessoas elas querem coordenar grupos, elas querem escrever texto, elas querem criar canal, elas querem virar palestrantes, porque é uma coisa prazerosa falar de espiritismo. É uma coisa prazerosa. Eu lembro que quando eu entrei na casa espírita, sempre tagarela, eu tinha 13 anos.
Com 14 anos eu fui convidado, como eu ficava falando, eu lia e ficava falando nos grupos de estudo, me convidaram para dar palestra. Eu comecei a dar palestra aos 14 anos, e isso chamou muita atenção aqui no estado, porque não tinha ninguém na minha idade que fazia isso. Então, a palestra chamava mais atenção por causa disso, não por causa do conteúdo. Então, as pessoas tinham curiosidade de ver alguém muito novo falando. Então, isso foi se espalhando no estado. Então, as casas espíritas começavam a me chamar. E eu ia. E eu lembro que eu fiz isso por uns 4 anos. Chegou uma época que eu já estava dando entrevista em rádio, em jornal, eu já palestrava todo final de semana, tudo isso. Aí eu lembro que um dia, em 2005, eu conheci o Cosme Massi. Conheci ele acho que foi em Curitiba que eu conheci. E aí eu lembro que numa conversa assim, ele foi falando como sempre de Kardec, explicando aquela coisa toda. Para mim já foi um choque. Foi um primeiro choque porque eu comecei a ver, peraí, eu tô começando a desconfiar que eu entendo pouco ou quase nada de Kardec. Porque quando tu pega alguém como o Cosme que entende muito de Kardec, o primeiro choque é esse, a gente vê que, meu Deus, o que eu estava falando nas minhas palestras? Porque eu comecei a perceber que eu não entendia. Até que um dia ele me questionou. Ele disse assim, mas peraí, tu tá fazendo palestra assim, assim, assado? Tu já leu as 23 obras de Kardec? E aquilo ali me chocou, mas me chocou mesmo. Porque eu disse assim, o raciocínio era simples. O que eu estou passando para as pessoas se eu mal li uma vez todas as 23 horas? E aí eu fui me apavorando, porque como eu tinha contato com o movimento espírita nacional na época, aí eu fui conversando com os jovens, ninguém tinha lido as 23 horas. Eu fui conversando com os dirigentes, ninguém tinha lido as 23 horas. Eu fui conversando com gente que coordenava o movimento espírita em todos os lugares, há décadas, e ninguém tinha lido a obra inteira de Kardec. E aí vem o questionamento: se eu estudei pouco ou quase nada, o que eu estou ensinando para as pessoas? É óbvio que não vai ser Kardec. Então, por isso que eu digo, a gente tem que fazer todo um processo, só que isso é difícil. Porque muitas vezes, eu prometo para vocês que eu já vou entrar no assunto provas e expiações, mas eu preciso tratar disso, porque as pessoas têm que entender essa importância. Muitas vezes, nesse caminho, antes de estudar toda a obra, a gente já adquiriu respeito, admiração, pessoas que nos seguem, nos ouvem, plateia, fama, reconhecimento, bajulação. É muito comum, porque o movimento espírita ele tem milhões de adeptos. Então é muito comum, se tu se destacar no meio espírita, essas coisas que em outros meios acontecem, no meio espírita acontece também. Tu fica conhecido, tu tem milhares de pessoas vindo tuas palestras, e a tua vaidade vai crescendo. Então é muito difícil para alguém que está há 20, 30 anos ensinando ter que chegar para aqueles seguidores que ela fez e dizer assim, olha pessoal, eu vou ter que parar, porque na verdade eu descobri que eu sou um ignorante. É muito difícil o movimento da vaidade de fazer isso. Por isso que é tão difícil as pessoas, depois que já percorreram o caminho, elas largarem, saírem do pedestal. Isso é um perigo, que a gente precisa saber, chegar no espelho, chegar e dizer assim, eu preciso estudar mais, eu preciso reconhecer mais a minha ignorância, as minhas limitações, porque a gente fica fingindo que sabe, fingindo que explica, só que quem entende de verdade está olhando e está dizendo assim, fulano não entendeu, fulano não estudou. Só que a gente está compartilhando a nossa ignorância com os outros. E aí a gente está se comprometendo. Porque as pessoas, elas estão nos ouvindo achando que aquilo que a gente está dizendo é o correto, é espiritismo. E a gente está, além de não estudando, além de não progredir, porque a gente está estudando pouco, a gente está ludibriando e levando as pessoas para uma ideia que não é do espiritismo. Então a gente também está se comprometendo. Então, lembrem, a gente precisa
estudar de verdade, fazer um passeio pelas obras. Se não entendeu, tem que saber dizer que não entendeu, tem que saber pesquisar. Hoje, graças a Deus, a gente tem como achar as respostas, porque tem muitos grupos bons. E aí, ter paciência e cuidado e saber sempre colocar à prova as conclusões. Sempre fazer uma coisa difícil, que é pegar assim, ó, eu vou pegar a minha explicação e vou jogar ela no campo da tese, da hipótese. E aí vou pedir que outras pessoas julguem a minha hipótese. Isso é difícil, porque às vezes a pessoa pode pegar e desmontar ela, mas é assim que a gente aprende. Entrando agora na questão da prova e da expiação, tá? Para quem quer entender melhor isso, tá? Eu vou fazer um resuminho aqui bem rápido e aí já pauso e tu já vai colocando questões, Lão. Esses conceitos, tá? Eles têm um dicionário espírita que Kardec fez, o vocabulário espírita, naquele livro da teoria das manifestações, né, lá das manifestações práticas do espiritismo, tem um dicionáriozinho lá e ele conceitua o que é prova e o que é expiação. A gente poderia fazer uma conversa só analisando aquela explicação de Kardec. Quem quer achar esse dicionário, vai lá no Kardecpedia lá e digita provas. Aí vai ver que vai dar lá neste livro lá, Kardec conceituando como se fosse um dicionário, né? O que é prova. E expiação ele faz a mesma coisa. Mas, claro que se a pessoa também, como lá ele condensou muita coisa em poucas palavras, esse também é um caminho que pode levar as pessoas a não entenderem tudo que está ali. Então, por isso que nesse primeiro momento eu não quero fazer esse caminho, de ir por esse lá, mas a gente poderia entender provas e expiações lendo lá nesse dicionário de Kardec lá, o que ele conceitua. Mas antes eu quero fazer uma contextualização para a gente entender, primeiro, de uma maneira macro, a ideia de prova de expiação. Entendendo a escala espírita, tá? Então, vamos lá. O espírito, ele é criado, tá? Vamos pegar os conceitos agora. O espírito, ele é criado simples e ignorante, tá? O espírito não é criado imperfeito. Cuidado quando forem ler a obra de Kardec, porque as pessoas leem a escala espírita como adjetivo, e não é. Quando o Kardec fala espírito perfeito, espíritos bons, espírito imperfeito, esse imperfeito, bom, imperfeito, as pessoas tendem a ler como um adjetivo, mas não é. Isso é um nome. É um nome de uma escala, é um nome de uma categoria. Kardec separou todos os espíritos numa categoria, em várias categorias, e foi explicando cada uma delas e mostrando como é que é a passagem de uma para outra. Quando a gente lê o nome dessas categorias, ele chama espíritos imperfeitos, a terceira, espíritos bons, a segunda, e espíritos perfeitos, a primeira. Não leiam como adjetivo, porque, primeiro, por um raciocínio muito simples. Se espírito perfeito fosse adjetivo, só haveriam duas ordens e não três. Porque o antônimo de perfeito é imperfeito. E o contrário de imperfeito é perfeito. Mas por que tem três categorias? Tem imperfeito, bom e perfeito. Porque o perfeito e o imperfeito não é adjetivo. É por isso que, às vezes, as pessoas não entendem a escala espírita. Então, são nomes. É um nome daquela escala para determinar aquelas características que estão ali naquela escala. Então, eu não, por exemplo, se eu for pegar a noção, o significado de perfeito como adjetivo, só Deus o é. Mas ele não está querendo chamar espírito perfeito de perfeito no sentido adjetivo. É perfeito no sentido que ele é superior a todas as outras fases da escala. É uma categoria que está acima de todas as outras. É isso que ele quer dizer. Ele já passou por todas as outras, então ele está no topo. Mas vamos entender do princípio. Então o espírito é criado simples e ignorante. Tá? Ele não sabe nada, ele não tem conhecimento de nada, ele não tem qualidades, ele não tem defeitos também. Ele é criado como uma folha em branco. Um exemplo agora. Digamos que depois dessa minha fala alguém perguntasse, mas como que o espírito é criado? Lembra que eu falei
quando a gente fala uma coisa, vem questionamentos. Alguns a gente tem que segurar. Então, quando você estiver estudando ali lá as questões 100 e adiante do Livro dos Espíritos, que vai tratar disso que eu estou falando, o Kardec diz assim, os Espíritos dizem assim para Kardec, o Espírito é criado simples e ignorante. Ah, mas como é que ele é criado? Segura essa pergunta. Nem todas as perguntas no primeiro momento devem ser respondidas. Você tem que entender antes o básico, o ABC. Então, a gente tem que ler e guardar a informação. Ah, simples e ignorante. O que, que é? Ele não tem nada. O que, que é não ter nada? Ele não tem conhecimento, ele não tem qualidade, ele não tem defeito. E ele é colocado, então, no mundo material. Esse mundo material vai dar necessidades para ele, vai puxar, vai fazer com que ele tenha que se mexer. Porque ele vai estar num corpo, ele vai sentir fome, ele vai sentir frio, ele vai sentir calor. As necessidades físicas do mundo material vão fazer essa alma, que não tem conhecimento nenhum, ter que se mexer para buscar atender o corpo. É nesse momento que ela começa a desenvolver inteligência, adquirir conhecimento, a reconhecer sensações. Então é assim que o espírito vai criando. E à medida que o espírito vai aprendendo, ele adquire uma coisa chamada livre-arbítrio. A capacidade de escolher só vem depois. Porque lembra, escolher pressupõe conhecer algo. Eu só escolho aquilo que eu conheço. Então, primeiro o espírito ele adquire inteligência e aí nasce a liberdade de escolha. Antes ele é guiado pelos instintos. Alguém pode tentar daí agora tentar aprofundar o estudo do instinto. Não, segura, deixe para outro momento. Segue a linha. Então o espírito ele começa a adquirir conhecimento nessa experiência material e ele tem as necessidades do corpo, ele começa a fazer escolhas. Nesse momento que ele começa a fazer escolhas, pode nascer o mal. Pode. Vejam bem minha palavra. Não é necessário e nem obrigatório nascer o mal. Por isso que ele vai dizer, os espíritos podem evoluir sem escolher o caminho do mal. Não é necessário para chegar na evolução máxima o espírito passar pelo mal. Por isso que os espíritos vão dizer, ele não passa pela feira do mal, mas pela feira da ignorância. Então o espírito ele pode escolher o mal. Nesse momento, quando o espírito escolhe o mal, que ele não precisava escolher, ele cria para ele uma série de sofrimentos e acontecimentos que ele não precisaria passar. Então ele atrasa a evolução dele. Ele chega depois que aquele que escolheu só o caminho do bem. Imagine uma linha reta em que o espírito se desvia do caminho. Então ele gasta um tempo para ir, mais um tempo para voltar, enquanto o outro que foi reto chegou primeiro. Então escolher o caminho do mal é opcional. Alguém poderia estar dizendo, mas como que se dá essa escolha? Por que que ele escolhe? O que que é o mal? Calma, lembra? Ele está fazendo o exercício de aprender e estudar. A gente vai falando e vocês vão surgindo diversas perguntas na cabeça de vocês. Mas lembra, primeiro a gente tem que entender o básico para depois ir para o complexo. Então a gente já vai entender por que que o espírito escolhe o mal, o que é o mal. Mas primeiro entenda uma lógica. Ele não tem nada, ele adquire conhecimento e aí desenvolve liberdade para fazer escolhas e pode escolher o mal. E nesse momento ele desvia do caminho e se atrasa na evolução. E aí ele vira espírito imperfeito da escala espírita. O que é o espírito imperfeito da escala espírita? É o espírito que desenvolveu nele o desejo do mal. Mas não precisava. Eu posso ir direto para os espíritos bons. De simples e ignorante, eu vou para os espíritos bons, que só têm desejos do bem. Mas como eu criei em mim desejos do mal,
eu gasto um tempo para retirar esses desejos de dentro de mim, eliminar esse desejo do mal de dentro de mim e voltar para o caminho reto e desenvolver o desejo do bem. Então, o espírito imperfeito, ele cria algo que não era necessário. Agora vamos entender os conceitos. Esse percurso que eu faço, desde que eu sou criado simples e ignorante, até eu me tornar espírito puro ou perfeito, todos esses acontecimentos que eu vou enfrentar, essas experiências que eu vou ter que ter, os aprendizados que eu vou ter que fazer, as virtudes que eu vou ter que desenvolver, eu chamo isso de prova. Então, é uma necessidade que o espírito tem de aprender, porque ele nasceu, lembra, ele foi criado sem saber nada, sem nenhum conhecimento, nenhuma virtude. O caminho de eu aprender as coisas, eu chamo de prova. Então, por exemplo, eu sou simples ignorante, vou aprendendo, ou seja, eu vou passando por provas, evoluindo, viro espírito bom. Ah, virei espírito bom, não pratiquei o mal. Não, mas mesmo que você não pratique o mal, você vai passando por provas, ou seja, você vai aprendendo coisas que você não sabe. Quando eu pratico o mal, escolho o caminho do mal que não era obrigatório, eu escolhi, eu ainda tenho que passar pelas provas, ou seja, eu tenho que aprender tudo, mas eu crio um tipo específico de prova que Kardec vai chamar de expiação. O que é a expiação? É um tipo de prova que somente aquele que escolheu o mal tem que passar. Eu não precisava. Ao praticar o mal, eu crio uma prova adicional que eu não precisava. Então, a expiação, ela é uma prova específica, que é só quem pratica o mal que tem que passar. É o que o espírito Paulo de Tarso, lá nas últimas questões, se eu não me engano, questão 1009, eu não recordo bem exatamente qual questão, mas quando ele vai falar o que é o castigo na visão do espiritismo. É uma consequência da minha escolha do mal. Quando eu pratico o mal, Deus faz com que eu tenha alguma sensação de infelicidade para que eu entenda que aquilo ali é o mal. Essa é a função da dor, do sofrimento. Ela serve para mostrar que eu fiz uma escolha ruim, que eu fiz uma opção ruim. Então eu começo a ter várias dificuldades, dores, eu começo a ter diversos problemas na minha vida que eu não precisava, era só não ter feito mal. Então, esses acontecimentos que é fruto do mal que eu pratiquei é a expiação. É uma situação que eu criei, que agora eu passo e tenho que reparar aquele mal que eu fiz para não sentir mais aquelas dificuldades, aqueles sofrimentos e voltar a ter só prova. Esse é um primeiro momento, um primeiro entendimento de prova de expiação. Não sei se tu quer colocar alguma questão aí. Beleza. Quando você diz que é Deus cobrando, por assim dizer, significa que Deus, ele cria suas leis, criou suas leis são perfeitas, imutáveis. Daí tranquilo. Quando você diz Deus, ele impõe ou ele cobra, significa que é o espírito que tem conhecimento, ou seja, sua consciência agora lhe cobra aquilo que ele fez de equivocado. Seria isso? Isso, essas questões são importantes também. A gente vai ver em vários momentos, o Kardec e os espíritos usar o termo Deus impõe. Vários momentos nas obras ele vai colocar. O que quer dizer isso? Para a gente ter uma noção um pouco melhor. Quando o Kardec e os espíritos falam isso, Deus impõe, eles querem dizer o seguinte, é algo que eu tenho que passar e eu não tenho escolha. Tá? Não é algo que eu escolho, é algo que é para todos e todos têm que passar, são leis. Tá? Então Deus
cria as suas leis, por ele ser perfeito, as suas leis têm que ser perfeitas. Então, eu não posso escolher não estar sujeito a essas leis. Por isso que Deus impõe, ou seja, não é algo que eu possa escolher. Uma das leis que Deus criou foi a lei de liberdade. Mas como ela não é a única, eu estou dentro do universo, eu tenho a minha liberdade, mas a minha liberdade é restrita às leis de Deus. Vou dar um exemplo. Uma das leis de Deus é a lei do progresso, por exemplo. Eu não posso escolher participar ou não dessa lei do progresso. Não tem escolha. Eu sou obrigado a progredir. O que o meu livre-arbítrio pode fazer, eu posso escolher com a minha liberdade atrasar a minha evolução ou adiantar a minha evolução. Mas eu não posso escolher não evoluir. Percebe? Então, a liberdade que o Espiritismo prega, que é um estudo que a gente pode fazer também, que é sobre o que é o livre-arbítrio, é uma liberdade dentro de um contexto. Não é uma liberdade absoluta. O espírito não tem, na teoria kardeciana, liberdade absoluta. É uma liberdade limitada. Por exemplo, é o exemplo que eu dei. Todos os espíritos são obrigados a evoluir. Todos. Por isso que é Deus impõe. Quando fala das leis de Deus, ele sempre usa o termo Deus impõe. O que ele está querendo dizer com isso? Que não tem como eu escolher não estar sujeito a isso. O máximo que eu posso fazer com a minha liberdade é atrasar a minha evolução. Mas mesmo assim, toda vez que eu atraso a minha evolução, eu tenho uma outra lei, por isso que eu tenho que estudar as leis, que é a lei de justiça. O que a lei de justiça faz? Toda vez que eu faço algo, toda vez que eu tenho uma atitude, eu sofro a consequência dessa atitude. Então, o espírito ele pode, através da liberdade dele, ir praticando mal, não querendo evoluir, ele vai atrasando a evolução e o progresso dele. Mas, como consequência, ele vai sofrendo, até que ele cansa de sofrer. E aí, ele, por livre escolha, passa a parar de fazer o mal, porque ele cansou da consequência que o mal gera para ele. Mas isso pode levar muito tempo. Então, sempre quando a gente for estudar as leis morais do Livro dos Espíritos, são diversas leis, todas estão agindo ao mesmo tempo. Então, quando ele diz que Deus impõe, ele está falando no sentido das leis. As leis, todos os espíritos são submetidos a ela. Eu não tenho como escolher não ser submetido. Ah, mas e o livre-arbítrio? O meu livre-arbítrio o meu livre-arbítrio se refere às minhas escolhas morais. Somente as minhas escolhas morais. Eu posso sempre escolher fazer o bem ou o mal. O bem e o mal é sempre um mérito meu. É aí que consiste o livre-arbítrio. Mas com relação a estar no universo, eu sofro o movimento desse universo à minha volta. Então, por exemplo, a gente está agora num corpo físico. O corpo físico dá mais exemplo disso ainda. Tem várias coisas que a gente não pode fazer, mesmo querendo. Então, por exemplo, eu estou no meu corpo físico. Eu quero voar, por exemplo. Mesmo que eu queira, mesmo eu querendo, tendo essa vontade, eu não posso. Ah, mas e o livre-arbítrio? É que o livre-arbítrio não é isso, como a gente pensa às vezes na mente. É eu querer algo e poder fazer algo. O livre-arbítrio é eu poder escolher sempre ou o bem ou o mal. Consiste nisso. Então, o espírito ele tem sempre livre-arbítrio. Ele sempre pode escolher, diante de todas as coisas que agem sobre ele, seja a matéria, sejam outros espíritos, ele pode escolher ceder ou não ceder ao bem ou ao mal. Mas ele não pode escolher não sofrer a tentação, não sofrer a influência da matéria, não sofrer
a tentação de outros espíritos, a influência de outros espíritos. Ele não pode escolher não sofrer. Ele pode escolher se ele vai sofrer a influência dos bons, vai praticar o bem, ou se ele vai praticar o mal. Isso ele pode escolher. Então, às vezes, também é um equívoco o modo como a gente entende a lei de liberdade. A liberdade é simplesmente a escolha moral que eu faço. Então, por exemplo, eu posso chegar para ti, vou dar exemplos para ficar mais claro. Eu posso chegar para ti, Lauro, e dizer assim, Lauro, mate alguém. Mate alguém. Tu tem a escolha de matar ou não matar. Mas tu não tem a escolha que eu. Tu não pode escolher o fato de eu existir e te propor isso. Percebe a diferença? O livre-arbítrio traz tu escolher não atender o que eu estou falando. Mas tu não pode escolher que eu não exista e não te proponha isso. Então, a gente tem que entender o que é livre-arbítrio. Ou outro exemplo, eu posso dizer o contrário. Ame alguém. Perdoe alguém. Você pode escolher perdoar ou não perdoar. Aí, isso é o livre-arbítrio. Mas o fato de existir alguém propondo que você perdoe, você não pode escolher. Então, é nesse sentido que Deus impõe. Deus impõe a lei de sociedade. Por exemplo, lei de sociedade. Deus impõe, porque eu não posso escolher ficar sozinho no universo. Por isso que impõe, eu sou obrigado. Não existe nenhum lugar do universo que eu possa estar sozinho. Então, Deus impõe. Por isso que são leis. Toda vez que ele fala leis ou falar em Deus, ele fala impõe, porque isso é realmente imposto. Aí, quando ele vai falar do livre-arbítrio especificamente, aí é diferente. E nessa esfera é onde ele tem a livre escolha. Nessa esfera, quando se trata de escolher o bem ou escolher o mal. Para dar mais um exemplo para a gente entender, por exemplo, a questão da liberdade. Eu não posso, por exemplo, escolher algo diferente daquilo que eu construí dentro de mim. Olha que curioso. Para o Espiritismo, tudo aquilo que eu adquiro, eu não posso me desfazer. Por exemplo, se eu adquirir virtudes e me tornei um espírito puro, mesmo que eu quisesse, olha bem, mesmo que eu quisesse, eu não poderia praticar o mal. Porque como ele construiu dentro dele a virtude do bem, e apenas a virtude do bem, quando ele se tornou espírito bom para cima, ele não consegue praticar o mal. Ele, nem que ele quisesse. Por isso que Kardec pergunta lá, podem os espíritos regenerar? Ou seja, retroceder? Cair na evolução? Olha a pergunta. Kardec não está perguntando os espíritos regeneram? Ele está perguntando, podem? A pergunta é mais ampla que isso. Não podem. Os espíritos dizem não. Então eu não existe a possibilidade de eu escolher algo diferente daquilo que eu construí dentro de mim. Então eu sou fruto daquilo que eu construí internamente. Da mesma maneira que eu só consigo mudar, eu só consigo evoluir, me transformar mudando o meu interior. Porque eu sou sempre resultado daquilo que eu construo dentro de mim. Então, por isso que o espírito puro, o espírito ou o espírito bom para cima, eles não conseguem, eles não praticam o mal. Porque como eles já construíram através das provas, eles aprenderam a virtude do bem, o bem absoluto, porque o nosso bem ainda não é absoluto, por isso que a gente é espírito inferior, por isso que a gente ainda está numa fase que a gente pode desenvolver o desejo do mal. Depois de uma fase, o espírito não pode mais, nem que quisesse. Porque a visão de livre-arbítrio da doutrina, ela não fere o princípio de causalidade. Aquilo que eu sou é causado por aquilo que eu construí. Se a gente estudar outras filosofias, que não é o caso de a gente entrar agora, algumas filosofias vão quebrar o princípio de causalidade quando estudam a liberdade. Eles vão dizer que o espírito pode escolher algo diferente daquilo que ele construiu. Por isso que muitas teorias abraçam a ideia do anjo, o anjo decaído. Era um espírito puro que estava com Deus e ele escolheu o mal.
Mas para a doutrina espírita isso não é possível, porque uma vez chegado em estado de espírito puro, eu não consigo escolher o mal. Então, lembrem, por isso que é importante a gente ir entendendo os conceitos. Tá? Óbvio que a gente não, eu não consigo em uma hora. Eu quis dar primeiro só a noção, lembra? Vou resumir aqui para te colocar mais questões nesse finalzinho. Esse é um primeiro entendimento para a gente ter da questão das provas e expiações. É criado simples e ignorante e entra num contexto material. Esse contexto material provoca ele a se mexer para atender às necessidades materiais. Isso faz com que ele adquira conhecimento. Adquirindo conhecimento, ele vai tendo possibilidade de fazer escolhas. Nesse momento, ele pode, mas não é obrigado, a escolher o mal. Escolhendo o mal, ele cria a expiação, que é uma consequência natural do mal que ele praticou. Não é que existe um Deus com um caderninho dizendo assim, ó, o Lauro praticou o mal, agora eu vou mandar para ele uma doença. Não é assim. É uma consequência natural. Vou dar um exemplo. Quando eu pulo, por exemplo, digamos que eu pule de uma janela. Ao pular de uma janela, não existe alguém que foi lá, pegou meu pé e puxou para baixo. As leis naturais, automaticamente, eu pulando, eu estou sofrendo a influência da lei da gravidade, eu sou atraído para o chão e caio. Então, é uma coisa natural. Eu causei e o efeito veio. Ou, por exemplo, eu enfiei um espinho no meu pé, automaticamente, naturalmente, pela ação de enfiar o espinho no pé, eu sinto a dor. Então, é uma consequência natural, são leis naturais. Não é que alguém viu o que eu fiz, daí alguém foi lá e me provocou aquilo. Um Deus barbudo foi lá e me causou aquele mal. Não, é a própria escolha que eu fiz no mal tem em si a consequência de eu sentir algo ruim, porque o mal é assim. É como ao tomar um veneno, automaticamente eu sou envenenado. Então, é assim que as pessoas têm que entender as leis. Não é que Deus castigue no sentido que a gente tinha a visão anterior, e ele anotava, depois ia alguém lá, aquele alguém, aquele ser, ele me punia. Não, as próprias leis naturais. Quando eu faço mal, eu já criei necessariamente no meu mundo interior e no mundo no contexto que eu estou, condições que eu mesmo vou provar do gosto daquele mal que eu pratiquei. Para quê? Para que eu possa entender que aquilo ali eu não devo fazer. Claro que isso pode demorar. Por exemplo, eu posso ficar praticando mal num contexto que imediatamente eu não sinto as consequências. Porque no meio material é assim, eu posso fazer mal e de repente a consequência do mal não vem naquela hora. É por isso que os espíritos dizem que Deus não apressa a expiação. Porque dependendo do contexto que eu estou, às vezes eu posso estar num contexto material que eu tenho muito poder, muitas possibilidades, muita influência, e aquele mal que eu fiz, eu não sinto ele na hora. Mas aí depois eu reencarno numa situação diferente, ou durante a vida eu perco poder, perco algo que sustentava aquela minha facilidade, e aí eu começo a sofrer as consequências. Pode colocar, tu queria falar lá. Não, e você entrou num ponto em que eu queria tocar. Então, nós estamos falando do espírito que pratica o mal. Mas esse praticar o mal, e aí você até começou a esboçar aí, e eu quero fazer a pergunta, é o seguinte: fazer o mal não é porque numa encarnação ou num determinado momento a criatura agiu no mal, porque se a gente for pensar no mal, né, o mal que nós causamos ao outro é qualquer coisa que eu pensar sobre o outro é o mal. Agora, é quando isso se torna uma constância né, na vida da criatura. Por exemplo, eu, Lauro, nesse momento, eu ajo de forma equivocada com o Michel. Isso foi um mal? Foi. Mas pode ser que lá na frente eu não pratique mais esse mal com ninguém. Eu sinto que aquilo não foi legal, me arrependi. Bom, então, tranquilo.
Agora, quando isso passa a ser repetido, e aí eu começo a agir de forma inconsciente, então eu piso na bola com o Michel, com o outro, com a minha esposa, com a minha namorada, com o meu vizinho, para com a sociedade. Nisso que está o problema, que aí é a hora que o espírito agora, ele vai precisar de um tempo, né? E esse tempo você acabou de citar a questão 262A, que ele vai ter que descobrir por ele mesmo. É isso que está me fazendo sofrer. A repetição constante de um ato equivocado, que é o sofrimento moral. Porque o Kardec vai dizer, né? O sofrimento moral é inerente, e inerente é aquilo que você não consegue desassociar, então é inerente à imperfeição do espírito. Estou dentro do caminho? Isso, como é que funciona para a gente entender? Qual que é o nosso problema? É que o momento que nós estamos agora, e quando eu falo nós, é a humanidade, a gente já teve diversas encarnações. Então, nós não somos espíritos novos. Então, como a gente criou uma coisa que Kardec vai estudar, que é o vício. O vício moral é quando aquela prática do mal que eu fui escolhendo lá no início da minha evolução, que eu não precisava, eu tornei ela uma bola de neve tão gigante que eu criei um condicionamento em mim. Porque uma coisa é eu praticar o mal ou praticar algum equívoco e rapidamente eu entender, eu reparar, eu me arrepender, eu consertar, eu mudar de atitude, de pensamento. Isso é rápido. O problema é que nós, os espíritos que estamos na Terra em expiação, a gente já vem de diversas encarnações numa bola de neve em que agora a gente criou dentro da gente emoções e tendências que a gente viciou. Então, a gente viciou em fazer e agir assim, a gente sofre com isso, mas como a gente viciou, agora leva um tempo para desmanchar esse vício, então a gente tem que, mesmo praticando bem, a gente ainda fica sentindo. Imagine a droga material, ela dá um exemplo disso. A droga material ela tem um período em que ela causa um certo prazer, ela causa pouco mal, e aí, nesse momento, era fácil de eu sair dela. Mas aí eu continuo, daqui a pouco eu estou sofrendo e não consigo sair. O vício moral é a mesma coisa. As emoções que a gente tem dentro da gente, que são de diversas encarnações, por isso que a gente tem que entender onde é que a gente está na escala, a gente já está nos imperfeitos. Ou seja, a gente já criou dentro da gente o desejo do mal. Significa que agora, mesmo eu querendo praticar o bem, em diversos momentos o desejo do mal vem. Eu digo, nossa, mas eu não queria. Por isso que a gente sofre. Porque agora eu criei em mim o condicionamento. E agora vai levar um tempo para eu desfazer esse condicionamento. E aí a gente fica sofrendo, porque a gente quer ser melhor, a gente quer ser feliz, a gente quer ser mais paciente, a gente quer ser mais lúcido. Mas aquela tendência que eu fiquei anos cultivando está ali. E é por isso que. Por que veio a doutrina espírita? A doutrina espírita veio para tentar nos ajudar a quebrar esse ciclo. Ou seja, ela tem toda uma teoria, que é óbvio que aqui não dá para a gente entrar em pouco tempo, mas ela tem toda uma teoria para eu aprender a domar esses vícios que eu criei, criar virtudes que são sentimentos e ações contrárias aos vícios, para que eu elimine os vícios e eu só tenha tendências boas. Mas isso leva um tempo, por isso que é uma luta. Na hora que eu decido largar do mal, o mal já está agarrado em mim, daí eu sofro porque leva um tempo. Por isso que eu não precisava passar por isso. Então, por exemplo, vamos dar exemplos agora, já finalizando um pouquinho de exemplo. Eu dei um pouquinho de conceitos, eu sei que muita coisa eu não entrei por gosto, porque eu quero acostumar o estudioso com isso. A gente pega só, toda vez que for estudar, pegue só um pouquinho. Esmiúce esse pouquinho, segura, porque a gente tem a tendência de ficar abrindo janela. Então, eu dei um pouquinho de conceito, um pouquinho da lógica do que é prova, do que é expiação, e vou dar um pouquinho de exemplos. Por isso que lá no Céu e Inferno tem os exemplos também. Kardec dá os exemplos dos espíritos, para a gente entender como é que se dá na prática isso. Mas vou dar um exemplo aqui bem trivial.
Quando eu fico violento, eu sou uma pessoa violenta. Eu sou violento com os outros. E eu sou injusto com os outros. Eu tomo dos outros o que não é meu por direito. Eu sou grosseiro com as pessoas, eu machuco as pessoas. Eu sou uma pessoa violenta. Tá? Como é que se dá a punição no sentido espírita disso? Tá? Porque às vezes as pessoas pensam assim, ó, se eu fiz determinada ação, eu vou necessariamente precisar passar pela mesma ação? Não. Se você se arrepende antes, deseja mudar antes e começa a se transformar e a eliminar aquele mal dentro de você, você não precisa passar pela mesma coisa. Isso se chama em espiritismo misericórdia divina. Então, as leis divinas, elas exigem que ao praticar o mal, eu tenho que reparar. Isso é lei de justiça. Eu tenho que reparar. Mas a reparação, ela não precisa se dar através do sofrimento. Eu posso, através da busca da prática do bem e das virtudes, ir reparando o mal. Mas esse é o jeito mais fácil da gente crescer. Mas, infelizmente, o espírito, ele, em vez de ir por esse caminho, ele teima no mal. E aí ele acaba, por consequência natural, é isso que eu quero explicar, sofrendo da mesma coisa que ele fez o outro sofrer. Mas não era preciso. E nem sempre é, não é regra. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa violenta. Aí, isso faz com que eu reencarne, lembra, lei de justiça, eu sou violento, eu reencarno no mundo onde há violência. E eu continuo sendo violento. Daqui a pouco, eu cruzo com outro espírito, que também é violento, só que aí ele é mais forte que eu. E aí eu sofro violência. E aí eu vejo que isso é ruim. Então, muitas vezes, o espírito, ele reencarna num contexto para sofrer o que ele fez os outros sofrer, porque aí, sentindo na pele, ele acorda. Quando ele é muito endurecido, muito grosseiro, muito orgulhoso. Ele pede, às vezes, para reencarnar no meio, que ele vai sofrer o que ele fez os outros sofrer. Porque assim, sentindo, ele acorda, ele desperta, ele vê que aquilo ali tem que mudar. Mas isso é uma regra absoluta? Não. Então, nem sempre o assassino vai ser assassinado, nem sempre aquilo que eu fiz eu vou sofrer. Não preciso. Eu posso, antes de sofrer isso, me melhorar. Eu não preciso ir pelo remédio mais amargo. Então é isso que as pessoas precisam entender. Então, se você, por exemplo, para concluir, Lauri, eu prometo, já estamos 1h07. Para concluir, você pega as dificuldades que você tem na sua vida. Agora, quem está nos ouvindo aí, vamos aprender a fazer espiritismo prático. Pegue as dificuldades que você tem. Todas as dificuldades que você tem, elas têm duas causas. Ou você causou isso nessa vida mesmo, devido às escolhas que você fez durante sua vida, ou ela é consequência de uma vida anterior. Causas anteriores e causas atuais. Então, primeiro, para começar, que a maioria das coisas que a gente está passando agora tem a ver com o contexto de agora. Também é um equívoco das pessoas achar que tudo que a gente está passando tem a ver com reencarnação, com vida passada, com espírito. Não. A gente, no contexto social que a gente está, no momento atual, histórico que a gente está, onde a gente está, a gente faz escolhas e sofre convites. E então, a maioria das coisas, os espíritos vão dizer isso no Evangelho, a maioria das coisas que a gente está passando é consequência do que a gente escolheu aqui. Esse é o primeiro ponto. E depois, para que existem as provas e as dificuldades? Para a gente resolver. Ninguém precisa ficar alimentando o sofrimento. Você tem o sofrimento, você vai lá e resolve ele. Você identifica ele e busca as soluções para ele. E todos aqueles sofrimentos que você, naquele momento, não consegue resolver, naquele momento, você tem que daí estudar outra coisa que se chama resignação. Então, para concluir, eu tenho as dificuldades que são as provas ou são expiações. Eu tenho que resolver elas. O que é resolver? Solucionar. Ah, mas eu ainda não sei. Então, aí eu tenho que aprender a solucionar. Ah, mas eu já aprendi, mas ainda não está solucionando. Aí, enquanto você está no processo em que você não pode solucionar, você tem que ter resignação, que é uma virtude que é para quem não pode resolver uma situação. Mas podendo resolver, resolva.
Ninguém enfia o espinho no pé e tem que ficar com ele ali achando, não, eu preciso, porque para evoluir o espiritismo. Não. Se tu tem um problema e pode resolver, resolva. Ninguém precisa ficar alimentando o sofrimento. O sofrimento veio para você aprender. Mas então, tu aprendeu, solucionou, tu não precisa ficar agarrado no mal. Então, se tem o remédio, tome. Se tem a cirurgia, faça. Se tem a oportunidade de resolver, resolva. E se não tem, aí você vai ter que estudar mais detalhadamente, não vai dar tempo aqui, para ver o que Deus está querendo me ensinar com isso. O que eu tenho que aprender nesse momento enquanto eu não posso resolver o problema. É uma outra situação. Eu acho que Laurinho é um ABC, tá? Foi alguns conceitos, a gente pode fazer outro momento avançar também, mais o estudo, mas o que eu queria deixar é isso, uma maneira de estudar e alguns conceitos para começar a clarear, ajudar as pessoas a entender. Espero que tenha ajudado um pouco. Com certeza, e nós vamos falar no momento oportuno, você puder, porque nós aqui, eu não sei, eu não vou entrar nesse campo agora, até por causa do tempo, mas essa ideia que permeia de lei de causa e efeito, então o Michel nasceu assim, é um efeito do que ele fez no passado. E quando nós vamos entender que Kardec trata disso como um axioma filosófico, como, por exemplo, Deus. Então, eu olho todo o universo, nesse axioma filosófico de lei de causa e efeito, eu deduzo. Se tem algo muito, né, construído de uma forma tão perfeita, e isso é um efeito, logicamente, por dedução, eu sei que tem um ser superior que fez tudo isso. É um axioma, mas não é uma lei, então aí você citou agora há pouco, não necessariamente eu estou sofrendo assim, porque em vida passada eu fiz isso. Tenho que conhecer. Mas a gente vai conversar disso num outro momento, porque é um assunto, e que quem sabe aí a gente volta a se reunir num vídeo como esse, aí, se você quiser, e a gente introduz esse tema. Pode ser? Exatamente, Beleza. é isso aí. Tá, eu vou fazer meu encerramento aqui e passo para você fazer suas considerações e você encaixa aí, tá bom? Pessoal, então é isso. Eu estive aqui com o Michel Macedo, vou devolver a ele a palavra, mas quero agradecer a você que está nos assistindo agora. E, por favor, dê o seu like aí, curta esse vídeo, comente, faça suas perguntas, qualquer dúvida a gente repassa para o Michel e vamos trabalhando isso aí. E também divulgue para que esse vídeo ganhe maior alcance no YouTube e nas redes sociais. Tá bom, pessoal? Michel, muito obrigado. Passo para você. Eu que quero agradecer a oportunidade, quero pedir perdão para vocês. Comigo nunca dá uma hora. Realmente o estudo é assim mesmo. A gente precisa. Imagina, são 23 obras, são muitas páginas, é muita teoria. A gente está há muitos anos estudando. É óbvio que em uma hora a gente não consegue colocar tudo, né? Mas o que eu queria deixar é esses conceitos básicos para desenvolver um estudo posterior e dizer para todos que estão nos ouvindo, peguem esses conceitos, continue desenvolvendo com paciência, façam um estudo individual, levem para o estudo em grupo, é assim mesmo. Tá? O estudo tem que ser assim, porque é uma doutrina, uma ciência gigante, né? Vamos aproveitar esse final de ano, vamos fazer escolhas para o ano de 2023, escolhas reais, né? A gente tem que parar de só dizer da boca para fora que quer, né? Então, quem quer aprender, realmente coloque como objetivo, olha, agora em 2024 eu vou começar a ler todas as obras, eu vou ler a fundo, tem horas que a gente cansa, tem horas que enjoa, mas é assim mesmo, né? E continuem estudando a questão das provas, expiações, mas lembrem, não tirem conclusões apressadas, como o Lauro estava colocando, né? Às vezes a gente acha que espiritismo é uma coisa, às vezes, meio ingênua de achar que foi assim, está sofrendo isso, é por causa disso, mas a gente tem que ter mais cuidado. Estudem com mais cuidado e mais a fundo a obra de Kardec, né? Porque isso beneficia a gente, para a gente não fazer leituras equivocadas e saber entender realmente a nossa vida de uma maneira séria, né? E um ótimo final de ano para vocês e coisa boa estudar e vamos continuar estudando.